para você. Opa, chegou. Titular da Universidade de Sergipe. É um homem que ele estudou a filosofia estoica a fundo. Ele traduziu do grego vários livros de Epiteto para poder realmente mergulhar, né, nessa história que é a filosofia estoica. E quando nós começamos a realmente a entender o que esse organismo vivo, né, que é o universo, nós começamos a perceber também que vários professores, mestres, estudiosos de filosofia e desenvolvimento humano, eles foram beber da mesma fonte. Então, aqui tem vários mestres, né, que foram beber da mesma fonte que hoje o professor Aldo vai falar. Parece que ele está carregando a internet dele. Estou tentando carregar, né? E o professor Aldo ele vem explicar para a gente hoje o que é o estoicismo, né? Como que foi o fundamento dele e o que pode ser aplicado em nossa vida. Em muitos momentos a gente não entende o que é essa filosofia. Nós não entendemos o que é o caminho dela. Vocês estão me ouvindo bem? Só para gente. Você está me ouvindo? Você já chegou aí? Porque para mim aqui está carregando e você não apareceu aqui para mim ainda. Está ouvindo? As, as, as pessoas estão falando que estão me ouvindo. Parece. Eu saio desse link que eu te mandei para poder ver se melhora. Os tons está bom aqui, ótimo. Vou mandar de novo para o Aldo para poder recebê-lo aqui. Que a internet realmente tem hora que ele dá umas travadinhas e às vezes a gente não sabe. Pode ser o local que você está, tá, Aldo? Que pode estar dando aí algum tipo de interrupção. Nós queremos ver sua cara, Aldo. Não adianta se esconder. Então, voltando, né? Tentamos conectar. Agora sim. Ah, chegou! Uhul! Seja bem-vindo, professor Aldo. Estava dando aqui uma introdução, né, do sismo, mas acho que eu falar disso é a mesma coisa de eu tentar explicar como que o mundo surgiu, né? E acho que você vai ter muito mais a oferecer a essas pessoas aqui dentro do Emanar, esse projeto, né, como você bem soube aí através do Antônio. O Emanar Festival, ele criou essa linha, né, de conexão com as pessoas através dessas videoaulas que estão acontecendo pelo canal do festival. E a gente está trazendo várias pessoas que são autoridades, que têm conhecimento, que elas têm uma facilidade em desenvolver, né, através da sua filosofia ou através mesmo do seu conhecimento, tudo aquilo que elas estudaram ao longo do tempo. Né? E quando eu recebi seu currículo, eu falei assim, uau, esse aí é uma pessoa que eu quero ficar caladinha e só quero ouvir porque tem muito a aprender. Então, professor Aldo, a palavra é sua, eu gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas. Abraço também aí, Luiz, e muito que é um prestígio muito grande para o Emanar Festival receber pessoas como você, professor Aldo, que realmente é uma autoridade para mim, né, nesse assunto, quando se fala de estoicismo. Então, eu tenho pesquisado muito, eu tenho buscado muito, porque eu estudo alguns mestres. Então, inclusive, eu estou com um livro aqui, que talvez você até conheça, o Gurdjieff, que é um mestre, né? Ele estudou estoicismo. E uma das bases da maioria das filosofias e religiões, inclusive, é o estoicismo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como que você vê tudo isso aí, o seu estudo, com um engajamento na filosofia
das religiões e também dos mestres, né, que estão sempre falando para as pessoas o que pode ser e transformar em suas vidas. Então, é com você. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Maravilha. Então, eu agradeço o convite, né? Muito honrado, né, de poder falar sobre um tema que eu tenho pesquisado ao longo dos últimos 20 anos. Eu fiz a graduação na UERJ, fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio. E nesse tempo todo, eu jamais entrei em contato com o estoicismo, fui entrar em contato depois. Né? Ah, que Coisa legal. interessante. E daquele tempo, então, passei a estudar. Eu me lembro que li uma tradução francesa do Manual de Epiteto, né? E aí eu pensei, poxa, como isso pode não estar, né, na nossa língua, né? Aí daí eu traduzi para o português. E aí essa é uma tradução que já foi publicada aqui no Brasil, por editores, lá também na Universidade de Coimbra. Deixa eu mostrar aqui, essa edição aqui é da Clássica Digitalia, do Ingrid de Epiteto. Vocês podem baixar em PDF pela internet. Tem o e-book Basta dele? Isso, é grátis. Basta colocar lá Manual de Ingrid de Epiteto, Clássica Digitalia, e vocês podem baixar essa tradução que eu fiz junto com o Alfredo Julien, que é do Departamento de História da UFES. Certo? Então, eu tenho estudado isso desde então. Seria bom falar um pouquinho do que seria o estoicismo, né? Sim, seria ótimo, porque uma das coisas que as pessoas não fazem ideia, né? Daí há milhares de anos as pessoas não fazem ideia. Então, o estoicismo é uma filosofia que nasceu na Grécia, mas foi fundada por um fenício, um mercador fenício, sabe, chamado Zenão de Cício, era uma cidade de origem fenícia. E ele chegou em Atenas e apaixonado, né? Ele deu as Memoráveis de Xenofonte, que é uma obra que eu recomendo, que tem um domínio público, e ele quis absorver aquele tipo de sabedoria. E daí em diante, vários filósofos chegaram e começaram a desenvolver a filosofia com ele. Primeiro eram os amigos de Zenão, né? Tanto que no princípio eles não se chamavam estoicos, se chamavam cianos, os amigos de Zenão. E eles passaram a se reunir numa estoá. Uma estoá é um pórtico. Os pórticos eram como saídas das muralhas, e eram colocados em certas saídas das muralhas, com uma coluna, um conjunto de colunas, né, cobertas. Eles colocavam pinturas e eles se reuniram na estoá Poiquilé, um pórtico pintado. Um pórtico que tinha pinturas muito bonitas. Né? Daí que vem estoico, né? Que vem de estoar. Que legal. E em latim é pórticos, certo? Então, qual é a coisa mais importante, mais fundamental dessa filosofia? É a afirmação de que existe uma inteligência que guia, que governa a realidade, que governa o mundo, certo? E nós somos partes dessa inteligência. Tudo é parte da inteligência. E nós somos uma parte privilegiada dessa inteligência porque nós podemos compreendê-la, certo? Nós pensamos dentro dela, certo? Nós fazemos parte. Então, esse é o princípio supremo do estoicismo. Então, há um governo real, e aí eles tomaram o conceito heraclítico de logos, né? E essa inteligência, o governo real, essa inteligência é providência também, porque ela nos supre daquilo que nós precisamos para viver. Né? Temos os meios para enfrentar as vicissitudes, temos meios para enfrentar os sofrimentos, temos meios para também desfrutar das alegrias, dos prazeres. Ela também é material, é corpórea. Ela não é um espírito fora da natureza. Ela é a natureza. Certo? Daí que o princípio supremo que segue, né, do princípio da natureza, da inteligência suprema que governa o real, é a seguir a natureza. Daí que a regra de ouro do estoicismo é seguir a natureza. Viver em conformidade com a natureza. Certo? Deixar-se conduzir pela natureza. E a natureza é aquilo que engloba tudo. Não há nada fora da natureza. Certo? Isso é legal de
pensar hoje em dia, porque o homem contemporâneo ele se vê fora da natureza, né? Ele vê como a natureza como algo exterior a ele. Né? O humano ele se sente órfão da natureza, se sente separado, literalmente, né? Separado. E o estoicismo é importante nessa época que nós vivemos justamente por isso, porque nos reúne a natureza. Primeiro, nós somos parte da natureza. Segundo, nos dá meios de nos harmonizar com a natureza. Harmonizar o nosso pensamento com a inteligência que governa a realidade. Harmonizar a nossa inteligência individual com a inteligência do real. Então, nessa perspectiva, nós somos partes dessa divindade. Porque essa natureza é a divindade. Nós somos partes dela. E partes, não só no sentido de um holismo, né, que existe uma natureza que engloba tudo, mas, sobretudo, partes que têm a responsabilidade, em certos aspectos, de conduzir a realidade. A responsabilidade de propiciar para nós mesmos um mundo bom. Né? Exatamente algo que nos falta hoje. O mundo perdeu completamente essa capacidade de propiciar para si mesmo um bom mundo para viver. Basta ver o mundo que nós estamos vivendo, a situação que nós temos vivido. Você falou tudo. Uma das coisas fundamentais, professor Aldo, eu sou uma estudiosa, assim, eu gosto de estudar várias culturas, tal, e uma das frentes minhas de trabalho é o xamanismo, né? Então é a conexão com a natureza, né? Intrínseca mesmo, né? É o resgate da busca pela essência pura, sem muita complicação. Então, quando eu vejo as pessoas, às vezes, fritando, assim, no sentido de buscar um entendimento, eu falo, volta para a origem, né? Volta para o natural. Mas eu fiquei muito... Eu adorei te ouvir agora, porque no estoicismo também esse resgate. Na verdade, o que eu estou percebendo é que existem várias filosofias, inclusive estudos, que fazem menção à mesma origem, que é a natureza. Né? Tudo é a volta para a natureza, tudo é a volta para a origem, é o resgate da origem, da essência natural. E isso eu fiquei muito impressionada, porque falei assim, caramba, nós estamos precisando de reunir todas essas pessoas no mesmo lugar, para poder falar assim, olha gente, a única coisa que a gente está fazendo é criando decodificações para a gente poder acessar a humanidade como um todo, né? Porque cada um tem uma percepção. Eu acho que o estoicismo ele fala de uma forma lógica dessa natureza, né? O outro fala de uma forma mais no sentido de ritualísticas dessa mesma natureza. Dentro do xamanismo a gente usa muitos rituais, né? Para poder falar da natureza, falar dessa conexão. E ouvindo agora você dissertar sobre isso, assim, foi bem legal, porque vai quebrando esses paradigmas também que nos separam, né? De tudo isso que vai distanciando nossa humanidade dessa origem. E eu gostaria de saber, porque quando eu comecei a perceber o estoicismo, eu falei assim, cara, ok, é uma filosofia, mas também é um conceito. Mas será que ele se torna uma religião? Porque eu acho que a religião é algo que separa, né, as pessoas. Eu tenho essa visão. Né? Mas eu gostaria de te ouvir, assim, porque a espiritualidade e toda essa conexão, né, com aquilo que é o nosso ser primordial, ela também, para mim, ela é divina. E eu não sei se o estoicismo ele carrega também essa visão, né? Você podia falar um pouquinho a respeito? Não, é um tema extremamente interessante, né? Em primeiro lugar, o estoicismo, ele é uma espiritualidade, né? Ele é uma cosmovisão. É um modo de você ver o mundo como um todo e um modo de você resgatar a sacralidade do mundo. O ponto é que, para os estoicos, como para algumas religiões, você resgata a sacralidade não num determinado tempo, não num determinado lugar dito sagrado, mas todos os lugares são sagrados. Porque... Não precisa de um templo, né? É isso que eu quis dizer. Não precisa praticar num templo, está em todos os lugares. Isso, inclusive, dentro de você, um dos preceitos básicos do estoicismo é que cada um de nós guarda em si um guardião. Uau. Um daimon. Sabe o daimon socrático, né? Que Sócrates. Então, para eles, cada um de nós tem um daimon que nos guia. E esse daimon é uma parte da divindade. Então,
A diferença é que, na medida em que a divindade está por toda parte, bastando ser reconhecida, não é preciso um sacerdote, não é preciso um padre, não é preciso uma igreja, não é preciso nada disso. Você tem acesso a isso diretamente, se você agir da forma adequada. E esse acesso é de origem não só lógica, mas também poética. O Cleantes, que é o aluno e sucessor do Zenão, Cleantes era um carregador de água e um pugilista, ele dizia que a melhor linguagem para se falar dos deuses é pela música, não a linguagem racional. Ele dizia que a linguagem racional nos afasta dos deuses. Isso é verdadeiro. A música nos coloca em conexão direta com a divindade, né, com o mundo, certo? Enquanto o discurso racional precisa nos separar disso. Certo? Então, é uma espiritualidade, não é uma religião, justamente por isso. A religião separa sob o pretexto de reunir, certo? Mas separa o sagrado do profano. O estoicismo, tudo é sagrado, não tem o profano. Não existe o local do profano. É uma religião, é uma espiritualidade, é um modo de ver o mundo, um modo de resgatar a sacralidade do mundo. Eu costumo dizer nas minhas lives que nós somos deuses e deusas, que apenas precisamos nos reconhecer. Né? O que você está falando aí, que é o Dimo, que também é o guardião. E existem várias nomenclaturas, né, professor, para poder realmente você voltar para a origem, né? E para mim essa origem realmente é descobrir o que realmente rege, né, esse ser aqui, né? Esse ser humano. Nós viemos aqui apenas para poder comer, dormir e sei lá, exercer a nossa visão física, ou realmente existe algo mais por descobrir, né? Então, para mim, hoje essa conversa está maravilhosa. Já te quero aqui no Emanar, porque eu tenho certeza que muita gente vai adorar conhecer você pessoalmente e saber mais do que é realmente o estoicismo aplicado, da maneira que você está aplicando, né? E como que você estudou isso, né? Como que você foi chegando a essa origem? Porque no estoicismo, uma das coisas que a primeira coisa que me levou ao estoicismo era que a visão era meio nerd, assim, né? Que as pessoas queriam compreender com a mente aquilo que era preciso sentir, né? E no estoicismo não se fala muito do sentir. E como que é isso, né? Como que entra essa experiência? Você falou um ponto fundamental. Existe uma imagem que faz do estoico um indivíduo que não tem emoções, né? E, mas isso é uma imagem totalmente falsa. O que acontece é o seguinte: os estoicos dizem que você deve ser livre de paixões, mas eles entendem paixões, no primeiro momento, no sentido negativo. Livre de medo, livre de angústia, livre de ódio, certo? Por quê? Porque eles dizem que essas emoções ruins, elas estão conectadas a juízos ruins, a opiniões ruins, falsas que você tem sobre as coisas. E na medida que você descarta as opiniões falsas que você tem sobre as coisas, você chega às emoções boas, a eupateia, que é a alegria verdadeira, o amor verdadeiro, sabe, a caridade, todas essas coisas. Então, o estoico não é de forma nenhuma uma pessoa fria. Ele objetiva se livrar das paixões ruins, dos sentimentos ruins, podemos dizer na linguagem atual, né? Para se encher de bons sentimentos. Certo? Então, por isso que os estoicos dizem, né, que apenas o sábio ama verdadeiramente, porque apenas ele, sábio é uma idealização, né, um ideal no estoicismo, ninguém é sábio, certo? Isso é até uma coisa interessante para falar, né, que eu estudo particularmente Epiteto. E Epiteto não só nunca se disse sábio, como também nunca se disse filósofo, nem se disse estoico. Faz parte da profissão socrática de ignorância. Só que todo mundo sabe, né? Diz que não sabia. Ele dizia que não sabia. Porque se ele souber que ele sabe, ele se fecha para o aprendizado. Ele não é mais capaz de aprender. É isso que a gente vê, né? As pessoas, agora eu sei. Se torna arrogante, se torna altivo, se torna vaidoso, certo? E incapaz de aprender. Então, você tem que, a todo dia, reconhecer que você já sabe, para você se abrir conhecimento e se abrir para o
cosmos, se abrir para a natureza, para a inteligência cósmica. Ser um livro em páginas brancas, né, professor? Eu acho que as pessoas elas estão sofrendo, principalmente nesse momento, uma ansiedade muito pelo futuro, né? E aí essa ansiedade pelo futuro é como se você tivesse um livro e que você fosse capaz de, hoje, escolher o que você quer escrever nesse livro embasado nessa visão, né? Como deuses e deusas ou como guardiões. E você quisesse descartar isso e pegar um livro pronto, onde você vai seguir uma cartilha perfeita para poder você viver uma vida superficial. Isso é tão estranho, né? Porque o ser humano, ele anseia por liberdade, ele anseia por felicidade, ele anseia por amor, mas ele não se coloca no lugar como um verdadeiro regente da própria vida. Ele se coloca no lugar da superfície, né? Exato. Não, isso é você está falando uma coisa muito importante, porque, aliás, eu escrevi um textinho sobre isso, fazendo um paralelo com o fibra angular. Porque uma grande razão da infelicidade das pessoas é que as pessoas estão sempre aguardando os grandes momentos. A grande viagem, a grande comemoração, a grande promoção e por aí vai. Mas, na medida que tudo é sagrado e todos os momentos são sagrados, então, os melhores momentos estão o tempo todo disponíveis para a gente. Então, você tem que ser capaz de ver a grandeza do cotidiano. Você tem que ser capaz de ver aquilo que as pessoas chamam de rotina, né? De coisa tediosa. Não é tedioso. Aquilo, na verdade, é grandioso, se você souber ver a grandeza. Então, você tem que abrir o seu olhar, abrir a sua alma para ver a grandeza dessas pequenas coisas. Coisas que parecem pequenas, né? Como, por exemplo, você acordar, comer um pouco, manteiga, tomar um café, ver a paisagem, certo? Poder andar na rua, coisa que não podemos fazer muito ultimamente, né? Então, essas pequenas coisas que constituem a nossa vida. Você tem que encontrar felicidade nessas pequenas coisas. Porque se você esperar pelas grandes, você vai ser infeliz quase todo tempo. Os deuses passam em todo o tempo também. Em todas as ocasiões. Uma coisa que falou muito interessante, outro dia eu estava vendo, não me recordo agora qual foi o filme, não me recordo agora, ele tinha um trecho, ele falava sobre isso, né? Que o que você está perdendo? O que você está deixando de ver no seu dia? Quais são os detalhes que você não está atento? Porque você está traído de você mesmo, né? Porque você está lá no seu passado lamentando pelo que você já perdeu, ou você está lá no futuro ansiando por aquilo que você nem sabe o que vai acontecer. Mas está acontecendo uma vida aqui e agora. E o que está acontecendo, né? Aí tem algumas pessoas falando aqui, professor, ó, alegria, amor verdadeira vem do entusiasmo do Deus em si. Sim, muito lindo isso. Né? O Deus que existe dentro de nós. E esse momento, né? Esse Deus, a gente só consegue acessar ele, esse guardião, esse dimo, essa essência divina, a gente só consegue acessar ela quando está no presente, no aqui e agora. E aí eu gostaria, professor, que você deixasse para as pessoas, né, falar para as pessoas qual que é a questão desse momento, no sentido de despertar, né? O que as pessoas podem aproveitar nesse momento para poder realmente despertar em suas vidas. É um momento raro, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que despreza a introversão, que despreza o recolhimento, que despreza o devaneio, né? Já dizia o Gaston Bachelard, lá na década de 60 do século passado. Então, esse é o momento que propicia isso, esse retorno a si mesmo. Eu estava até dizendo, né, que as pessoas estão dizendo, estou confinado. Eu pensei, poxa, agora que eu não estou confinado, porque agora minha mulher está sempre aqui, meu filho está sempre aqui, eu estou cheio de gente, né? Porque em geral eu acho que eu vivo confinado, porque eu vivo estudando e fazendo coisas, né? E pensando na minha própria cabeça. Né? E o processo filosófico é assim, você está sempre pensando, conversando com você mesmo, né? Você está ligando aos estudos e conversando consigo mesmo e com os amigos filosóficos. Então, é um momento bom para isso, um momento para você começar essa trajetória de autoconhecimento. Um momento propício para isso. Sim, você falou uma coisa super linda agora, né? O confinamento às vezes, as nossas buscas, né? A gente está tão acostumado a trabalhar,
a buscar alguma coisa fora, a estar sempre ocupado, a gente não entende isso como confinamento, a gente entende isso como uma atividade extra. Só que como parou tudo agora e você tem opções de buscar, é meio que congelou, tipo assim, tá bom, eu tenho opção agora, mas o que eu vou buscar? Né? E aí tem uma tendência, né, que eu tenho percebido, as pessoas vão buscar aquilo que elas se sentem seguras. E eu já sou daquelas pessoas que, o que, que tem para poder aprender daqui para frente? Aquilo que não me deixa segura, que é o que Sócrates fala, eu não sei que nada sei. E essas palestras que a gente está dando aqui via Instagram, elas têm me enriquecido muito, que eu falo que a cada palestra, a cada pessoa que eu conheço, cada convidado que chega aqui, eu falo assim, meu Deus, eu sou ignorante, eu não sei nada. Eu preciso aprender muito da minha vida ainda. E é um saber que ele nos leva, para mim, né, a minha visão, ele é um saber que ele nos leva ao caminho. Ele nos leva não ao ponto final. Ele vai sempre nos levar ao caminho. Porque quando a gente está no caminho, ele vai sempre nos levar ao próximo passo, né? O próximo passo, o próximo passo e o próximo passo. E aí, professor, eu queria ver com você, né? Qual que é a relação desse tempo-vida que constituiu, né, dentro da sua própria história, né? Como que o estoicismo ele influenciou na sua vida, como ele influenciou na sua história e como que influencia hoje dentro do seu trabalho. Porque eu acho que é quando a gente começa a entender uma verdade, a gente também começa a aplicar ela, né? A gente começa a entender que ela é necessária ser aplicada. E como que foi isso para você? Bom, nesse sentido epistêmico, né, nesse sentido de conhecimento, a coisa mais importante do estoicismo é ensinar você a suspender o juízo. Eis uma coisa que ninguém está fazendo. Né? O que é suspender o juízo? Quando você não sabe se é A ou se é B, você diz, eu não sei se é A ou se é B. E aí você encontra a paz. Agora, se você, de uma forma imprevidente, você afirma A sem saber se é A verdadeiramente, afirma B sem saber se é B, você perde sua tranquilidade. Você se torna uma pessoa inquieta. Por exemplo, o Epiteto falou sobre isso no capítulo manual. Você vê alguém se banhando rápido. Você não deve concluir que ele está se banhando mal, porque você não sabe por que ele está se banhando rápido. Você vê alguém bebendo muito. Você não pode concluir que ele bebe mal. Você não sabe por que ele está bebendo. Mas nós concluímos imediatamente, né, a partir das ações das pessoas, as intenções. Certo? E aí julgamos e condenamos. E aí esse é o caminho para a infelicidade nossa. Porque, curiosamente, quando a gente emite, dá sentimento, né, em linguagem filosófica, a um juízo falso, quando a gente acredita que um juízo falso é verdadeiro, a gente sofre. Por quê? Porque essa harmonia com a realidade se perde. Você passa a ter uma relação descompensada com a realidade. E sua conexão com a natureza é fragmentada, é cortada, literalmente. O resultado é separação e sofrimento. Então, a natureza é cíclica. Desculpa, a natureza é cíclica, né? Então, quando a gente também, embasado nisso que você está falando, no meu entendimento, as pessoas também, nós somos cíclicos. Então, por sermos cíclicos, nós podemos optar por, de repente, num dia tomar um banho rápido, outro dia mais demorado. E aquele momento, ele não pode ser definido, ele não pode ser uma definição de quem eu sou, porque ele é um momento, né? É apenas uma visão do que você está, né, experienciando. É isso que você quis dizer? No meu entendimento... O mais importante é isso. Em vez de você perder o seu tempo julgando as outras pessoas, você se concentra nas suas atividades. Aí você vai ter resultados muito melhores. Certo? Se você, por exemplo, vai fazer um concurso. Aí você vai ver quantas pessoas estão no concurso. E aí você senta atrás. E aí vê todas aquelas pessoas escrevendo. Aí você fica com medo. Ih, meu Deus, tem mais do que eu. Agora. Aí você já era, deu. Dentro dessa perspectiva histórica que você deve fazer. Você nem deve considerar quem está fazendo, não. Você deve sentar lá na frente e fazer a sua prova. E deixar os dos outros para o que é dos outros. Esse conceito do F remin caiu, que é F remin em grego, que significa o que está sob o meu encargo, o que não está sob o meu encargo, que é o princípio do epiteto do Mussonio Rufo. Isso significa que você deve cuidar do que está sob o seu encargo e sobre o que está do encargo do outro, você deixa que o outro cuide.
Por exemplo, você está no avião, ele começa a cair. Não é seu problema, você não é piloto, certo? Não vou dizer que você não vai ficar com medo. Você tem que dizer, tem que fazer alguma coisa. Você não tem nada para você fazer. Então você tem que aceitar, literalmente, que vai cair, certo? Parece sobre-humano, né? E provavelmente é muito difícil acontecer. Mas, em geral, nas situações mais corriqueiras, isso ajuda muito. Porque o nosso sofrimento não é também um sofrimento das grandes coisas, mas é um sofrimento das pequenas coisas que vão se acumulando. Pequenas coisas que vão nos frustrando, porque a gente quer que as coisas sejam como a gente quer. Mas as coisas não são como a gente quer, as coisas são como são. E por elas serem, como se parece que o professor, você está me ouvindo? A internet está um pouquinho mais lenta aí. E isso é uma das coisas muito comuns acontecer, né, professor? Porque as pessoas, elas, às vezes, entram no sofrimento, né? Ou no budismo se fala muito sobre isso, né? Sobre o sofrimento e o motivo do sofrimento. E um deles é a necessidade de aceitação e controle do outro sobre nós mesmos. Né? Eu quero controlar os pensamentos, eu quero controlar a ação, eu quero controlar o que o outro pensa e sente a meu respeito, em vez de concentrar nas minhas potências. Se eu concentro na minha potência, é fatal que eu vou conseguir os objetivos. Mas se eu estiver concentrado no que o outro pensando a meu respeito, eu vou perder muito tempo provando para eles os meus valores. E aí é onde que a gente erra, né? E eu vejo que no estoicismo, acho que para mim, acho que a grande sacada do estoicismo é isso, sabe? É de você meio que tipo assim, olha, meu amigo, embora você esteja aqui do meu lado, né? Eu considere você toma conta do seu, eu tomo conta do meu. E nós vamos caminhar juntos. Né? Acho que essa grande sacada. Quando você pensa em controlar o outro, você, na verdade, se coloca sob o controle do outro. Porque, para controlar o outro, você tem que dizer o que o outro quer, você tem que fazer o que o outro quer, e nessa brincadeira o outro já te controla. Então, é uma ilusão de controle. É por isso que o ideal para o Epiteto, por exemplo, para os estoicos, é a liberdade, nesse sentido. A liberdade de você ser você mesmo, sem ser determinada pelos outros. Para eles, essa é a felicidade suprema, essa liberdade, que vem junto com tranquilidade. Maravilha, né, gente? Vamos viver todo mundo assim? Vamos ser todos estoicos, vamos viver nossa liberdade, assumir a responsabilidade de sermos nós mesmos, né? Porque eu acho que isso que a gente está falando tem muito a ver com autorresponsabilidade e autorrespeito. Porque se nós somos responsáveis pelas nossas ações e aquilo também que nós também exercemos no nosso meio, certamente nós vamos tomar também uma certa precaução para poder não ferir os outros, para poder evitar também uma série de coisas ali que pode trazer uma descompensação, né? Para mim, acho que é determinante esse sentimento de autorresponsabilidade. O seu bem quanto o bem da comunidade. Se a sua ação beneficia a comunidade, mas não você, ela não é boa. Se beneficia você, mas não a comunidade, ela não é boa. Ela vai ser boa quando ela beneficiar a todos. Certo? Esse é um princípio que, na verdade, se a gente olhar bem, esse é o princípio da educação, né? O princípio da civilização. Porque nos lugares civilizados, as pessoas têm consciência disso. As pessoas têm consciência que se jogar uma lata no chão, aquilo ali, embora seja para ela mais cômodo jogar aquela lata, né? Certo? Aquilo vai causar dano à comunidade. Então, ela vai perceber que aquilo não é bom para ela também, porque ela faz parte da comunidade. Então, o estoicismo ele tem o desenvolvimento de uma consciência comunitária. Isso aí, e também de uma consciência política, né? Porque os estoicos, especialmente no período imperial, todos eles eram profundamente políticos. Eles se envolviam em questões políticas, tanto que muitos deles foram exilados. Epiteto foi exilado, Musônio foi exilado várias vezes, foi condenado à morte, foi exilado, depois condenado à morte. Então, eles colocavam a mão na massa. Eles eram políticos, certo? E eles viam que o bem da comunidade é também o bem deles. E qualquer coisa diferente disso é ruim. E se concentravam na defesa da liberdade de expressão, nesse sentido.
Do equilíbrio, né, professor? Assim, eu sinto que nós, seres humanos, nós estamos a um passo de resgatar também, né? Porque quando nessa era da, da informática, essa era de toda essa tecnologia que nos envolve, ela também foi facilitando a nossa vida, mas por outro lado, ela foi deixando também a nossa humanidade de lado, né? Porque nós fomos abandonando aquilo que nos conectava, que é a nossa intuição, o nosso sentir através do respeito mútuo com os seres humanos. Então, hoje é como se a gente tivesse uma grande ferramenta, tanto é que nós estamos aqui conversando através dela, mas também tivéssemos uma arma, né, que estivesse sendo utilizada também para um distanciamento da nossa consciência. E essa consciência humana, de saber conviver, de saber entender, equilibrar realmente aquilo que nós somos em essência. Porque desde o primeiro momento que a gente está falando aqui, a gente está falando de resgatar a nossa origem, né? Que é lá de trás. Se a gente for parar para poder perceber, precisamos já reaprender isso. Outro dia eu estava ouvindo uma live, foi até ontem, falando a respeito da Idade da Pedra, né? Que meio que nós estamos retornando à Idade da Pedra, de termos que aprender a ser humano novamente. Né? E lá é uma necessidade suprema agora. Exatamente. Não, é por isso que, nesse sentido, eu digo que o estoicismo, em primeiro lugar, é uma filosofia de amor à natureza. Porque nesse momento que a gente vive, o humano está totalmente divorciado da natureza. Ele se crê algo separado da natureza. Enquanto os estoicos dizem que, na verdade, não tem sentido pensar o humano fora da natureza. O humano é parte da natureza. Então, sem esse retorno, na verdade, como os estoicos dizem, as nossas ações, nossos juízos têm impacto no mundo. Os impactos estão sendo vistos aí, em termos de meio ambiente. Né? Então, se nós continuarmos nessa atitude, a gente vai destruir não destruir o próprio mundo, e a nós mesmos. Porque a gente está forçando o humano a viver de tal forma divorciado da natureza, né, que ele vai chegar a um ponto que vai se autodestruir. E a própria natureza, né, na qual ele existe, e sem a qual ele não é concebível, é a mãe dele. Não pode ser algo sem mãe. Né? É isso que o humano quer ser, quer ser sem mãe. Né? Quer ser totalmente técnico, tecnológico. Isso não é possível. Então, o resultado é todo esse tipo de problema que a gente está vendo hoje em dia. Então, isso é mais difícil para falar com certos jovens, que tem uma grande parte da população das grandes cidades, de jovens, que jamais teve contato com a natureza. Isso é lamentável. Não sabem o que é uma árvore, não sabem o que é um rio, não sabem o que é uma luja, nunca viram, a não ser pela televisão. Né? Quer dizer, essa falta dessa experiência primária é terrível. Certo? É interessante que o Mussolio Ruff, que é um filósofo romano, foi professor de Epiteto, ele dizia isso. Perguntaram para ele, qual é a melhor profissão para o filósofo? Ele falou, arar a terra, ser fazendeiro, trabalhar a terra. Fazendeiro não fazendeiro, mas ter uma granja, né? Criar hortaliças, frango e tudo mais. Mexer com a terra. Porque mexendo com a terra, ele vai criar essa conexão com a natureza novamente. Vai fortalecer essa conexão e hoje eu não estou cumprindo isso, né? E falar pouco, né? Por isso que o João Leite, né, que é um escritor que escreveu um livro sobre estoicismo, ele fala que o estoicismo é um curso de silêncio. Quer dizer, na medida que você vai suspendendo o seu juízo sobre uma série de coisas da realidade, você vai aprendendo a ficar de boca calada, o que é muito bom, né? Se as pessoas ficassem mais de boca calada, viveríamos muito bem melhor. Né? Verdade, professor. E isso é uma das coisas mais difíceis, né? Porque hoje praticamente a gente está numa guerra de saberes, né? Todo mundo sabe
e a gente tem acompanhado, né, uma série de pessoas e situações, e o que mais tem acontecido é, eu quero saber para poder ensinar para alguém. Ótimo, isso é maravilhoso, porque é uma distribuição desse saber. Mas esse saber, ele é aplicado inicialmente para o benefício de todos ou é o benefício de um, né? Aquela coisa da pirâmide, né? De você olhar para cima e se ver no topo, mas não olhar para baixo e falar assim, não precisamos viver em pirâmide, podemos viver todos de uma forma linear. E quais seriam, professor, assim, os 10 mandamentos é, do estoicismo? O que as pessoas não poderiam deixar de saber hoje aqui nessa live que é importante na vida delas, para a vida delas? É, um ponto fundamental é esse que eu já falei, né? Que nós Sim, fazemos parte da natureza e que nós sim. temos que fortalecer essa conexão com a natureza. Certo? Uhum. Isso aí é um exercício, porque a gente hoje em dia fala em filosofia e, de fato, a maioria das filosofias hoje em dia é uma coisa totalmente acadêmica. Você fica lendo em casa ou na universidade, fazendo artigos e tudo mais. Mas o estoicismo não é assim. O estoicismo é uma filosofia para você praticar. Certo? Então, por exemplo, aquela coisa que eu falei sobre o banho, né? Então, você Uhum. pratica. Como você pratica? Você vê alguém fazendo uma coisa que não te agrada. Você pensa assim, pô, eu não sei por que ela está fazendo aquilo. Talvez haja uma razão. Né? Eu não vou imediatamente julgar. E isso também envolve uma questão de uma alimentação mais natural, porque os estoicos, a nossa inteligência é corpórea. Então, como todas as coisas corpóreas, ela é afetada pelas coisas que nós comemos. Então, nós teremos uma saúde melhor para a nossa inteligência se nós comermos de uma certa maneira, se nós evitarmos excessos, certo? Isso aí, inclusive, é o que o Sônia Rufo fala, que nós devemos ajudar a natureza nesse sentido, que a natureza é abundante, né? Quando vê Uhum. uma formiga, milhões de formigas, né? Abelha, milhões de abelhas, árvore, milhões de árvores. Então, no nosso caso, na nossa vida, a gente tem que podar essa abundância, não cometer excessos, certo? Como no caso do Uhum. cabelo, né? Quando você deve cortar o cabelo? Quando ele está excessivo, quando ele está te pesando na cabeça, coisas semelhantes, né? Então, essa é a primeira coisa, fortalecer esse vínculo com a natureza. E, de modo nenhum, se achar o tal, se achar o filósofo, se dizer o estoico. Eu vejo muita gente falando, eu sou estoico. Muita gente falando isso, né? Não deve dizer isso. Por isso que eu falo, eu sou um estudante de estoicismo. Não sou estoico. Estoico é um sábio estoico, que é um ideal. Por quê? Porque se eu disser que eu sou estoico, eu já ruinei minha possibilidade de aprender alguma coisa. Porque, primeiro, eu não sou sábio, certo? É óbvio. E, segundo, porque me fecho para o conhecimento. Acho que essas duas coisas são fundamentais. Né? Fortalecer o vínculo com a natureza, reconhecer-se não sábio e, em terceiro lugar, reconhecer-se como uma parte de uma comunidade. Não só comunidade de humanos, mas comunidade também da natureza. Né? Porque as cidades ficam perto do mar, das florestas, que ainda sobraram, né? Certo? Uhum. E é preciso haver um diálogo com essas partes da natureza, que são tão dignas de existir e de frutificar como nós. Não Uhum. existe um privilégio do humano de existir e destruindo todo o resto da realidade. Isso não Uhum. é estoicismo. Muito Então, lindo é por isso. isso que, em primeiro lugar, é o amor à natureza. Em primeiro lugar, o amor à natureza. E você está falando, professor, é uma das filosofias novas dentro do festival, sabe? Quando a gente idealizou o Festival Emanar, né, nós idealizamos com esse conceito, né, de que nós queríamos voltar para a origem, né, fazer com que as pessoas voltassem para a origem. Tanto é que o local do Festival do Emanar é dentro de uma reserva, e dentro dessa reserva é pura mata virgem, tá? É inexplorado. E um dos nossos conceitos é não desmatar, montar o festival e se adaptar ao ambiente e não fazer com que o ambiente se adapte a nós. Então, quando a gente criou esse ideal, uma das coisas fundamentais para mim, para nós, né, que somos a equipe do Emanar, foi justamente as pessoas que estaríamos nos conectando, né? E de forma orgânica, é o que eu falo, né, que é o guardião,
o nosso Deus, nosso mestre interno, ele vai nos conectando com pessoas também que vão trazendo essa mesma visão. E aqui no Emane Luz, né, que é esse programa que nós estamos fazendo, vem passando pessoas incríveis como você, que estou te ouvindo aqui, estou apaixonada com o que você está explicando aqui para as pessoas sobre o que é essa visão também através do estoicismo, né, que é uma filosofia muito antiga, né? Ela vem lá de trás, ela não é uma coisa que é recente, ela é muito antiga. E boa, como eu falei inicialmente, né, boa parte das filosofias que existem hoje, até mesmo de grandes mestres, eles buscam dessa fonte. E hoje nós estamos bebendo aqui, gente, direto de uma fonte que estudou, estuda e fala, né, muito bem a respeito de tudo isso que a gente está vivendo hoje. E estou muito grata, verdadeiramente, professor, de ter te conhecido, de ter conectado, né, dentro dessa egrégora, né, de saberes, entender que tudo que nós estamos vivendo agora é uma grande oportunidade também de nos reinventar, né? Eu sinto que dentro do estoicismo, gente, se alguém quiser também perguntar, só abrir aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também para o professor, está aberto, vai tocando as perguntas aí que a gente vai responder, o professor vai respondendo. E uma das coisas muito legais assim que eu senti hoje aqui, professor, é a abertura, né, que a filosofia do estoicismo traz, né? Ela não fala assim, tem que ser assim. Ela fala, olha, ela não é rígida, né? Ela não é ali uma filosofia rígida. Porque eu te fiz algumas perguntas aqui e o conceito foi, olha, vai para a natureza. Vai para a natureza, siga o fluxo, pessoa que conecte a fonte e que ela realmente ela te traga esse sentimento cíclico de nascer e morrer todos os dias, todas as horas, e que você possa realmente ter uma melhor vida. Foi o que eu entendi, tá, professor? Me corrija aí se eu estiver errado. Fugiu sua voz. Exatamente. Opa, e agora? Agora voltou. Tá super bom. É porque na hora que eu perguntei, acho que fugiu a voz. Então, assim, quando eu ouvi, né, você falar assim, de natureza, meu coraçãozinho já bateu, porque eu já sou totalmente voltada para isso. Já tenho uma leve tendência. E tem uma pessoa que parece fazer uma pergunta, professor. Eu queria que o professor repetisse o nome do livro que ele mencionou do início para baixar. Ah, é o livro dele. Esse livro nós vamos pegar com o professor e vamos mandar lá para o Telegram. Nós vamos deixar, tem um linkzinho aí, nós vamos pegar para o professor. Aí vocês vão poder baixar lá no Telegram. E o professor também pode indicar também os outros canais dele. O professor está aberto aqui para as pessoas também te conhecerem em outros canais, que eu acho que é super importante essa integração, né? De levar pessoas também aí direto na fonte. Está aberto para você, professor. Exato. Não, eu vou passar para vocês os nossos links. Todas as nossas publicações estão disponíveis para download em PDF, né? Essa foi a nossa preocupação desde muito tempo, desde 2007, quando eu fiz a primeira edição do manual. Eu tive o cuidado de disponibilizar em PDF e também distribuir pelo Brasil, mandando por carta, né? O manual de Epiteto. Legal. Então, depois eu passo para você todos esses links, você coloca lá, está tudo disponível para as pessoas acessarem. Ai, que lindo, gente. É maravilhoso isso, né? A gente ter essa riqueza disponível com tanta amorosidade, professor. Eu sinto, assim, que toda sua obra, ela teve também um... O seu guardião trabalhou muito bem. O seu guardião falou assim, olha, eu vou colocar esse menino a serviço da humanidade, vou colocar ele para poder entregar bonitinho para essas pessoas tudo aquilo que elas precisam aprender. A gente também tem um lado comunitário, né? Porque eu sou o fundador do Pórtico de Epiteto. O Pórtico de Epiteto é um conjunto de pessoas que vem pensando e pesquisando e discutindo Epiteto, o estoicismo há anos. A gente se reúne uma vez por ano. E aí começou com o Antônio Tarquínio, lá em 2007, depois, em 2016, vou citar só alguns nomes aqui, muitos podem me fugir, o Danilo Patucci, a Fernando Lopes, Fernando Cultura, o Carlos Enéas, também o Viva Vox, aqui de Sergipe, o nosso grupo aqui de Sergipe, que tem o
Marcos Rezende, que me dá uma mão aqui. Então, é um empreendimento comunitário, não sou apenas eu fazendo, né? Muita gente pondo a mão na massa e produzindo muita coisa. Inclusive, eu esqueci de falar do Jogo Luz. Inclusive, quando eu disponibilizava esse livro deles também, eles publicaram vários livros, estão todos disponíveis em internet. Que legal, professor. Vai ser muito bom. Eu tenho certeza que, né, o caminho Emanar, para mim, ele é um portal para poder chegar a tantas outras pessoas, né, que tiverem ter acesso a esse conhecimento para poder mudar as suas vidas. E aqui, professor, acima, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, tem uma pergunta que ela é o seguinte: Aldo, o que os estoicos diriam sobre estar separados das pessoas que amamos? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. O Epiteto ele sintetiza isso da seguinte maneira, né? Porque a gente tem a seguinte tendência: quando está no meio de um monte de gente, inclusive as que amamos, a gente fala assim, não consigo estar sozinho, né? Dá uma confusão. E quando a gente está sozinho, a gente fala assim, eu estou desgraçado, não estou abandonado. Você tem que aceitar os momentos como eles se apresentam. Então, quando você está com as pessoas que você ama, você chama aquilo de festa, de festival, de comemoração, né? E quando você está sozinho, você chama de paz dos deuses, certo? Então, cada um desses momentos merece ser usufruído e merece ser saboreado, diferentemente. Uhum. É o estar presente, né, Aldo? Você acabou de... Nós falamos ainda há pouco, né? Se você está vivendo no momento presente, desfrutando desse momento presente e realmente colocando ele como algo, tipo, se você morrer hoje, você vai morrer feliz e completo porque você não perdeu nada, né? Você está Exato. ali, você viveu toda a sua plenitude porque você estava presente. Então, eu Exatamente. acredito que tenha isso, né? Porque amanhã É um a dos gente não livros. sabe o nosso dia, né? A gente não sabe o dia que vai lá bater o nosso CPF, a gente vai partir. Então, quando viver esse momento presente em plenitude, em entrega, em verdade, eu acredito que seja, acho que o melhor caminho para poder a gente evitar esse sofrimento, né? De não Exatamente. estar. O lema do estoicismo é esse: viver cada dia como fosse o último. Viver cada dia como fosse o último. Significa, você faz tudo aquilo que você acha que é preciso que você faça. E te dá alegria fazer. E que é preciso fazer também. E também não se cobrar, pensando, eu preciso, antes de morrer, eu preciso fazer tantas coisas. Você não sabe o que vai acontecer. Né? Você tem que tirar essa carga. Né? Você vai fazendo na medida que vai podendo. E na medida que vai podendo, você se esforça ao máximo. Essa é a ideia. Porque isso depende de você, se esforçar ao máximo. Né? E saborear ao máximo também. Outras coisas, quanto vai durar, se vai poder fazer, se vai poder viajar, isso aí já não é com a gente. Um outro determina como É outro vai ser. departamento. Esse é outro departamento. Nossa, professor, isso aí é uma verdade suprema mesmo, né? Quantas vezes a gente sofre por apego, né? A gente sofre por não compreender que aquilo que nós não temos controle, a gente precisaria simplesmente deixar ir, né? Deixa eu ver, tem aqui, como o estoicismo equaciona a liberdade do indivíduo com a vida comunitária e também com a determinação divina. Uau! Isso, ótimo pergunta. Porque no estoicismo, nós somos partes da divindade. Então não existe a divindade, a natureza e nós. Nós somos parte dela. Então, nós somos também aqueles que determinam o futuro, o destino. Nós, determinando cada um de nós o nosso próprio destino, a gente determina um grande destino. Nós temos um papel a cumprir nessa trama, certo? E nós temos um papel criativo. Não é um fatalismo que vai acontecer e acabou. Não, você pode escolher como você vai reagir diante do que vai acontecer. E essa reação é um modo de ser diferente, próprio, criativo seu. Então, isso cabe a você. Certo? Então, a liberdade está exatamente aí. Você é comparticipante, né, na construção do destino, não só da natureza, do cosmos, mas da sua comunidade. Isso em geral, a cultura contemporânea faz parecer que todos nós somos esmagados, né, pela realidade. E existe um poder político que nos destrói
certo? Existe um poder divino, né, que nos atormenta, que nos condena, certo? O estoicismo diz exatamente o contrário. Você é parte da divindade, você é parte da comunidade, você deve buscar o bem tanto da divindade quanto da comunidade, porque a divindade no estoicismo também precisa da sua ajuda. Ela não é perfeita. Ela precisa do acabamento, ela precisa das suas boas ações, ela precisa da sua generosidade e da sua eucaristia, né? Estou lembrando aqui um texto que eu escrevi com o Tarquínio, a sua gratidão. Ele precisa da sua gratidão pela vida, porque essa gratidão pela vida faz com que você viva de uma forma muito mais leve, muito melhor e fazendo, consequentemente, melhor o mundo. Não adianta pedir para poder ganhar na loteria sem comprar o bilhete, né, professor? Quero ganhar na loteria, mas se eu não compro o bilhete, como que eu vou ganhar na loteria? É uma metáfora, né, sobre a ação divina aí, né? Nós responsabilizamos muito Deus, a política, como o professor falou, nós responsabilizamos tudo afora de nós, sendo que nós temos a capacidade de criar um mundo que nós queremos viver. E isso de forma individual e depois de forma coletiva, né, professor? Porque, afinal de contas, se a gente cria um mundo só bom para nós, como é que vai ser para os demais? E aí... Não, esse limite que é preciso ser encontrado. O João Leite, esse amigo meu, né, que ele tem uma história fantástica, porque é um rapaz não, um homem, né, já quase da minha idade, que conseguiu vencer a esquizofrenia através do estoicismo, conseguiu viver sem remédios, não vencer, porque a esquizofrenia é uma condição, né, você não se livra, mas conseguiu conviver de uma forma adequada com a esquizofrenia, com a ajuda do estoicismo. Ele está falando exatamente isso, né, que o herói estoico é aquele, não que se impõe na realidade, mas aquele que consegue viver sem deixar que a externalidade o determine. Enfim, aquele que consegue ser ele mesmo em todas as circunstâncias. E esse é um ótimo modo de você encontrar a felicidade. O estoicismo desenvolve essa fortaleza em você. Que lindo isso, professor. Lindo, lindo, lindo. E, nossa, gratidão enorme, professor Aldo. Eu queria ficar aqui conversando com você pelo menos umas 10 horas. Só absorvendo esse conhecimento. Quero, com certeza, marcar outras vezes, porque eu sinto que cada momento, né, que a gente vai entrando aqui dentro dessa rede, nós vamos também conectando com uma grande rede, que é essa rede desse grande arquiteto, né, que nós vamos acessando, vamos baixando esses downloads, que vão chegando aqui também essas informações. E uma das coisas para mim assim que é uma verdadeira gratidão é o que você acabou de falar, né? A gente parar de reclamar e agradecer, observar a vida com uma generosidade, independente do que está acontecendo, a gente também ter esse sentimento de gratidão, até pelas coisas ruins, porque são mestres. Na verdade, eu falo pelas minhas experiências de vida, que eu também não tive uma vida fácil, mas eu considerei tudo isso que eu vivi como grandes mestres que estavam me ensinando a gerar uma energia, um pensamento ou uma estrutura para uma nova fase da minha vida. E, professor, olha só, nosso timer está acabando! Vou deixar aqui, professor, para poder despedir, que a gente tem 20 segundos, professor. Não, eu agradeço muito, foi fantástico, espero que possamos continuar conversando. Eu agradeço muito e tudo de bom para vocês aí. E paz, né?